semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um. Glória a Deus. Bom, agora podemos ministrar a palavra conforme a orientação do Senhor sobre o tema que Ele tem nos dado. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 14. Pode botar aqui no projetor, filho? Os que não tiverem aí com a Bíblia, por favor, nos acompanhem aqui na projeção. Apocalipse 3, 14. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que te unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Amém? Coloca a mão no seu coração agora. Pai, no nome de Jesus, nós tomamos posse aqui da sua palavra, que cremos que ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que te apraz. Acreditamos num Deus que tem todo o poder e que nos chamou para vivermos intensamente a sua palavra. E acreditamos, Deus, que essa palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para nos libertar, nos curar e nos transformar. E nós queremos que essa palavra entre em todos os corações. E nós queremos que a religiosidade saia da nossa vida, os bloqueios saiam da nossa vida. Senhor, nós queremos que a incredulidade saia da nossa vida. E nós declaramos hoje: venha a nós o teu reino, ó Deus. Que nossos corações agora sejam transformados, de forma que seja como uma terra fértil, que dê fruto. E, Senhor, que nesse momento seja repelido todo espírito maligno que trava a mente das pessoas, que vá embora e saia em nome de Jesus. Amém. Bom, preciso da sua atenção e que você hoje realmente tenha aqui um momento de profunda reflexão do que nós temos a falar e a compartilhar com a igreja. Nós aprendemos aqui, desde o início do tema crescimento espiritual, coisas que, do meu ponto de vista, são muito importantes. Descobrimos que o que temos para receber de Deus tem condições. E uma das condições é que a gente cresça. Descobrimos também que Deus ele é rei, ele é senhor, ele é poderoso, ele é altíssimo, mas principalmente ele é pai. Seu pai, meu pai, nosso pai. E que ele quer que a gente cresça para que ele possa nos confiar as suas bênçãos. Existem coisas que, como nosso irmão Paulo diz, nem olho ouviu, nem ouvido ouviu, nem penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existem coisas de Deus para a nossa vida que são tão profundas que a nossa mente não consegue. Enquanto elas chegam, não consegue conceber. Mas também diz que Ele nos revela nesses últimos dias pelo Seu Espírito.
E aí começamos a descobrir quais são as condições. Eu mandei essa semana para os irmãos, para aqueles que têm possibilidade de acessar através da internet, um vídeo com a mensagem. E a intenção é que vocês revejam as mensagens, para que vocês absorvam, memorizem, aprendam, pratiquem. E vocês escolham fruto daquilo que vocês querem em Deus. Então nós descobrimos que para crescermos precisamos nos separar. E a palavra que Deus nos deu foi santidade. Depois nós descobrimos que para crescer precisamos nos unir. E a palavra que Deus nos deu foi unidade. E hoje nós vamos falar de um outro aspecto que é importante para que cresçamos. Deus nos veja não como crianças levadas por toda a roda e vento de doutrina, mas Deus nos veja como homens e mulheres espirituais. Aqueles que Deus ele pode confiar seus segredos, pode confiar a sua obra, pode nos confiar os seus bens. Então a gente tem uma escolha. Rejeita tudo isso e continua sofrendo. Ou a gente se compromete com o que a gente está aprendendo, porque o que a gente está aprendendo não vem de homem algum, mas vem de Deus para a nossa vida. Marcelo é só um canal. Os que vêm aqui à frente simplesmente entendem que simplesmente somos um canal. É Deus que se manifesta e fala conosco. E o que nós temos para falar hoje faz parte também do nosso crescimento. É fundamental para o nosso crescimento. E o que nós vamos falar hoje é sobre sacrifício. Repita comigo. Sacrifício. Mais uma vez. Mais uma vez. Sacrifício. Bom, antes de falarmos sobre isso, eu queria fazer vocês pensarem um pouquinho. Deus nos criou seres que são inteligentes e que raciocinam. Talvez alguns aqui tenham nas suas vidas algumas áreas que elas nunca mudam. Algumas coisas que nos incomodam profundamente. Alguns aqui poderiam dizer assim: não aguento mais, meus pais nunca mudam. Outros dizem assim: meu filho nunca muda. Outro diz: meu marido nunca muda. Outros talvez falem assim: minhas dívidas nunca acabam. Alguns problemas da nossa vida nunca mudam. Entra ano, sai ano e não muda. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos promete mudança. Que a palavra de Deus diz sim, se ouvirmos a voz de Deus e guardarmos seus mandamentos, Ele nos abençoaria. Mas algumas áreas da nossa vida, elas não são abençoadas. E talvez até possamos pensar assim: é porque não é o tempo. Bom, é verdade, em alguns casos não é o tempo. Mas em outros casos esse tempo nunca vai vir. Porque para de fato acontecer as mudanças que nós queremos, existe algo fundamental que nós temos que fazer, que é nos sacrificar. Para você entender isso, eu quero que você pense na sua vida secular, na sua vida familiar. Você sabe que algumas coisas que você conquistou, ou você quer conquistar, você se sacrificou. Uma mãe que tem um filho, quando quis engravidar, ela sabia que ela ia sacrificar o seu corpo. Ia engordar, vomitar, passar mal, sofrer na hora do parto. Mas ela está disposta a sacrificar o corpo porque ela quer o filho. Então ela casa e diz assim: eu quero um filho. E seja qual for o preço, ela paga. Então envolve o sacrifício. Você quer se formar? Então você sabe que você vai ter que sacrificar algumas coisas.
Você vai sacrificar o seu lazer, porque para você ser alguém na vida, no aspecto profissional, não é só entrar na sala e estudar, você tem que estudar fora. Alguns aqui se formaram e sabem qual foi o sacrifício, qual foi o preço que eles pagaram, de noites em claro estudando, de final de semana não podendo sair porque tem prova na segunda. Alguns aqui da dificuldade financeira de ficar sem um centavo porque pagou a prestação da faculdade. Alguns aqui sabem o que é o sacrifício para conseguir se formar. Alguns aqui são formados, outros estão em processo. Para a gente obter o que a gente quer na vida, tem que ter sacrifício. O solteiro, quando pensa em casar, ele sabe que ele vai sacrificar. O quê? A liberdade. O solteiro, se ele quiser ficar uma semana fora, ele fica. Se ele quiser chegar no outro dia, ele chega. Se ele quiser gastar o seu dinheiro com lazer, ele gasta. Mas quando ele casa, agora ele sacrifica. Ele não tem a liberdade que ele tinha antes. Ele não pode viver como ele vivia antes. Ele não pode gastar como ele gastava antes. Então, quando você se casa, você tem que sacrificar algumas coisas. Quando você quer construir algo, você tem um terreno, vou construir uma casa. Quem já se meteu em construção aqui sabe o que é gastar dinheiro com construção. Você calcula X e quando você vai ver é Y. Você pensa que vai ser tanto para o material e daqui a pouco você descobre que tem que ser mais. E aí entra o sacrifício. Você tem que economizar todas as fontes de gasto que você tem. Não é um sacrifício? Irmãos, na vida, nós somos bem-sucedidos quando nós nos sacrificamos. Só que tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Existem algumas coisas na vida que você não consegue sozinho. Você precisa de Deus. Você não consegue sozinho tirar um filho da bebida. Você não consegue sozinho fazer seu esposo mudar de comportamento. Você não consegue sozinho fazer com que a sua casa que está em crise entre em paz. A gente precisa de Deus. Em muitas coisas da nossa vida, a gente precisa do poder de Deus. Só que conseguimos nos sacrificar por tanta coisa. Por que nós não nos sacrificamos por Deus? Na realidade, algumas coisas da nossa vida não mudam. E talvez na vida de alguns aqui nunca vai mudar. Porque nós aceitamos o sofisma do diabo que diz assim, é assim mesmo. O diabo sopra na sua mente e diz que você tem que aceitar o errado como certo. Que você tem que aceitar aquela condição que você está vivendo que te incomoda. Você tem que aceitar. Por quê? Quem não passa por problemas? Essas são as ideias que o diabo coloca na nossa mente. Ele diz que a sua vida tem que ser igualzinho àquelas pessoas que não têm Deus. Vive de sofrimento em sofrimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você não tirar isso da sua cabeça, você vai morrer sofrendo. A sua vida vai se acabar e você não vai ver Deus operar na sua casa. Você não vai ver o seu marido se converter. Você não vai ver o seu filho se libertar. Você não vai ver o seu irmão sair do álcool. Se você aceitar essa ideia, você nunca vai ver a sua realidade mudar. E por mais que você diga, eu tenho que me conformar, porque um dia alguma coisa vai acontecer, é mentira, não vai acontecer. E sabe por quê? Porque você não pode pensar dessa maneira. Porque a Escritura diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não acreditamos na mudança de um marido, de um filho, de uma esposa, da minha condição financeira, se nós não aceitamos a minha mudança com relação à minha saúde, se nós não aceitamos que nós podemos mudar e conquistar em Deus, essa mudança nunca virá. E aí eu posso dizer para você com toda a propriedade, se a tua realidade te incomoda, se alguma área da sua vida te incomoda, se você quer que isso mude, não fique esperando que Deus olhe para você como um coitadinho e simplesmente olhe para você e diga, agora eu vou operar porque ele está sofrendo. Deus não vai se mover com o teu sofrimento. Deus vai se mover com as suas atitudes.
Se você quer ver as coisas acontecerem, não espere que ela aconteça. Faça ela acontecer, porque Deus já nos liberou a sua palavra, que nele nós podemos todas as coisas. A questão é, nós estamos dispostos a nos sacrificar pelas coisas dessa terra, mas nós não estamos dispostos a nos sacrificar pelas coisas do céu. E aí, se você quer conseguir, se você quer conquistar, entenda o seguinte: os sacrifícios que você já fez pelos seus interesses, você também tem que se sacrificar pelas coisas do interesse do reino. O reino de Deus, Jesus disse que ele é conquistado à força. Então você tem que lutar pelas coisas que você acredita que Deus pode fazer. Você tem que se posicionar, e principalmente esse posicionamento implica numa coisa chamada sacrifício. Você quer ver um exemplo? Nós podemos olhar na Bíblia vários exemplos de pessoas que foram muitas vezes primeiro provadas, se estavam dispostas a se sacrificar para depois serem abençoadas. Vou mostrar um exemplo para você. Deus deu a Abraão um filho, mas Deus queria muito mais. Deus queria abençoar Abraão e transformar ele numa nação poderosa, numa nação rica, numa nação que habitaria numa terra que mana leite e mel, numa nação que seria próspera, uma nação que faria diferença na terra. Então o que Deus tinha para Abraão era muito grande, maior do que ele imaginava. O que Abraão queria era só um filhozinho. Deus, eu quero um filho, mas Deus queria dar a ele uma nação. E a primeira coisa que Deus fez, antes de liberar para ele a palavra, vou fazer de ti uma grande nação, foi provar a Abraão se ele estava disposto a se sacrificar. E sabe qual foi o sacrifício que Deus pediu a ele? Eu quero teu filho. Prontamente, sim, Senhor. Foi lá, e quando chegou a hora, Deus só estava provando o coração dele. Quando ele ia sacrificar, Deus falou: não faça isso. Eu percebo que você não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí Deus libera ali, exatamente naquela hora, a palavra de bênção que daria a Abraão a condição de ser realmente herdeiro e cumpridor de uma grande realização de Deus na terra, que foi formar a nação de Israel. Então Deus, ele é Deus. Nós podemos nos transportar para os dias de Jesus. Em alguns momentos Deus nos prova se estamos dispostos a nos sacrificar. Um certo mancebo chega para Jesus e diz assim: mestre, eu quero a vida eterna. E ele era uma pessoa extremamente zelosa com relação à palavra. Ele observava os mandamentos. Jesus olhou para ele e disse assim: cumpre os mandamentos. Ele estufou o peito, possivelmente disse: eu tenho feito. Desde a minha meninice eu tenho observado. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: então faz o seguinte, renuncia à vida que você tem e me segue. Só que tinha um problema. Ele era muito rico. Sacrificar as riquezas para ser um discípulo, para seguir a Jesus, ser um pastor, ser alguém usado por Deus, abrir mão de uma vida regada para ter uma vida simples e levar a palavra de Deus. Ele disse com as suas atitudes: não quero. A palavra diz que ele se entristeceu e se retirou, mas ele não prestou atenção no que Jesus disse. E terás um tesouro nos céus. A proposta é: troque o teu tesouro daqui pelo tesouro de lá. Deus também provou Mateus. Mateus era bem empregado, funcionário público, emprego estabilizado, renda com certeza satisfatória. Estava ele lá no trabalhozinho dele, Jesus passou e disse assim: sai daí e me segue. Opa, estabilidade, emprego, segurança. Mas Mateus não fez como rico, ele disse: eu sacrifico para te seguir. Mateus escreveu a sua história, não só aqui na terra,
mas lá no céu. Se esse homem não tivesse seguido, nós não estaríamos falando 2000 anos depois dele hoje aqui. Marcou tanto a sua geração que muitas vezes, ao abrirmos a Bíblia, citamos o seu nome. Então, na realidade, muitas vezes Deus, Ele nos chama a um sacrifício. A questão é, por que as coisas não acontecem na nossa vida? Por que a nossa realidade não muda? Por que algumas coisas que nos incomodam não têm transformação, não têm resultados? Porque nós não nos sacrificamos. Vamos ver na prática como isso acontece? Vou dar um exemplo. Nós muitas vezes acordamos de manhã cedo e está chovendo. E você tem que ir para onde? O trabalho. O que você faz? Com chuva ou sem chuva, você levanta e vai. Algumas vezes você acorda profundamente cansado. E aí o que você faz? Mesmo cansado, você levanta e tem que ir para o trabalho e vai. Alguns aqui trabalham e estudam. Chega no final do dia, você está cansado. Teu patrão ficou no teu pé, te perturbou, teu serviço não rendeu. E aí a sua vontade é ir para casa, tomar um banho e dormir. Mas sabe o que você faz? Do trabalho tu vai direto para a faculdade. Com certeza você sacrifica o seu corpo. Mas esse sacrifício nós fazemos pelo trabalho, fazemos pela faculdade, fazemos por tantas outras coisas. Mas quantos não se sacrificam se estiver chovendo para vir ao culto? Quantos não se sacrificam se estiver frio para ir a um grupo caseiro? Quantos não se sacrificam de chegar à noite, se arrumar e sair para fazer uma visita? Nós nos sacrificamos pelas coisas desse mundo, mas nós não nos sacrificamos pelas coisas de Deus, amados. Vou lhe mostrar uma outra área que você não se sacrifica. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Você sabia disso? Você pode levantar a mão e dizer assim: eu sou um sacerdote? Repita: eu sou um sacerdote. Sabe o que é um sacerdote? Sacerdote é um intercessor. Sacerdote é aquele que entra na presença de Deus e diz assim: Deus, não fulmina o povo porque eu estou pedindo. Você é um sacerdote mesmo? Você levanta todos os dias e tira uma hora para interceder pela sua família? Você intercede pela sua cidade? Nós temos aqui alvos de intercessão. Tu sabe quais são os alvos de intercessão que nós temos pendurado numa sala de oração? Talvez você nunca entrou nela. Tem sala de oração aqui? Não sabia. Tem? E de repente você diz assim: não, eu sou um sacerdote. Não é. Sabe por quê? Porque ser sacerdote implica em se sacrificar. Ter um tempo para Deus, para você chorar por alguém, pedir por alguém, clamar por alguém. Sacerdote é aquele que se coloca perante Deus e diz: Deus, não destrói esse povo. Salva. Oh, amados, não somos sacerdotes, mas não exercemos o nosso sacerdócio, porque somos fracos na intercessão. Vamos orar a Deus? Você tira 5 minutinhos de oração. Por quê? Para a tua consciência não se cobrar. Porque se você fosse exercer esse sacerdócio, você entrar na presença de Deus sem pressa de sair. Você entraria, rasgaria o teu coração, tu ia chorar, clamar, pedir a Deus. Então, na realidade, nós não nos sacrificamos como sacerdotes. Achamos que somos sacerdotes. A palavra de Deus diz que nós somos, mas não vivemos como sacerdotes. E aí, você quer que Deus mude? Porque você quer que o seu pastor ore para que Deus mude? Às vezes pensamos que os outros têm que carregar o nosso fardo. Mas você está disposto a carregar o seu? Existem outras áreas da nossa vida que a gente não está disposto a sacrificar. Você está disposto a sacrificar a sua vida
em Deus pela questão financeira. Então você diz, Marcelo, graças a Deus eu sou fiel no meu dízimo. Você é fiel até não envolver sacrifício. O dia que você aperta, a primeira coisa que você para é de dizimar. Então, na realidade, tudo que nós fazemos não envolve sacrifício. Se você está cansado, você não vai para a reunião. Por quê? É sacrifício. Se você é convocado para interceder, você não vem, sabe por quê? É sacrifício. Se eu falar para você, vem aqui, vamos aqui reunir todos os dias, tire uma hora aqui para orar. Aí você diz, não, é muito longe. Sabe por que é longe? É longe porque não é para você ganhar dinheiro. Porque se você tivesse um emprego em outra cidade para ganhar bem, você diria todo dia com maior satisfação. A questão é, a gente tem uma escolha. Ou a gente vive na mornidão, se enganando, porque Jesus aqui, ele toma o apóstolo João e ele diz, escreve lá para a igreja que está lá em Laodiceia e diz para ele o seguinte, tu não és frio nem quente, tu és morno. Sabe o que é ser morno? Ser morno é o seguinte, você se converte e aí você agora muda em alguma coisa, mas ali você para. Já percebeu que talvez a sua vida parou? Você não aprende mais nada, não tem experiência mais nenhuma, você não conquista mais nada. Algumas coisas aconteceram, sabe o que é isso? É aqueceu. Oh, glória a Deus, não sou mais mundano. Não bebo, não fumo, não faço nada de grave, mas também a sua vida não vai além disso. Você não muda nada, você não faz a diferença em lugar nenhum, sua família não é transformada, você não tem testemunho para isso, você não tem unção de Deus para isso. E aí, Jesus disse assim, e tu dizes, rico sou, mas não sabe o que é pobre, miserável, cego e nu. Sabe o que ele quis dizer? Você não está se enxergando. Irmão, sabe o que acontece? A gente não se enxerga. A nossa vida é um bagaço, a nossa casa está um bagaço, a nossa família está um bagaço, e você acha que está tudo bem, não preciso de nada. Mas Jesus, ele fala, eu rogo-te que compre ouro provado no fogo. Sabe o que significa? Pague o preço. Pague o preço. Você sabe quanto custa uma grama de ouro? Uma graminha de ouro. O André aqui sabe. Não sabe, André? Sabe quanto custa uma grama de ouro? É cara. E aí ele diz, rogo-te que compres ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é quando feita a separação, a sujeira, agora fica ouro puro. Só que para você tê-lo, você tem que se sacrificar. Marcelo, onde você quer chegar? Eu quero dizer para você que a posição que você está vivendo é de mornidão. E Deus diz para você, sai dela antes que eu vomite. Se a sua vida não muda nada, não muda ninguém, não faz a diferença, se você não faz milagres, se Deus não te usa para ninguém, se a sua casa nunca muda, a sua realidade nunca muda, então significa que você está morno. E Deus te chama e diz, eu quero que você veja a sua realidade. A palavra de João ali foi uma palavra dura para a igreja. Você é miserável, pobre, cego e nu. Isso dói. Eu acho que quando a igreja pegou aquela carta, ela tomou um baque. O que você está dizendo? Deus falou que nós somos pobres, miseráveis, cego e nu. É isso que nós somos. É assim que Deus está vendo você. Às vezes é assim que Deus está nos vendo, porque estamos tão superficiais. Me fala quais foram os últimos milagres que você fez. Me fale quantas vidas você trouxe para Cristo em um mês. Me fale quantos sinais Deus falou contigo e cumpriu. Me fale quantas experiências você tem aqui para contar com Deus. Talvez alguns digam, Marcelo, de um ano que se passou eu tenho 3. Você passou 365 dias e em um ano você teve 3 experiências. Teu Deus é um Deus de 3 dias. Mas Deus nos chama porque Ele quer fazer mais.
porque ele sabe que ele pode operar mais, e ele sabe que as promessas dele para a sua vida, elas querem te alcançar. Então Deus diz para você hoje, é hora de nós sairmos da mornidão, é hora de sermos fervorosos, é hora de sermos comprometidos, é hora de nós mudarmos a nossa mente e tomarmos uma posição em Deus. Então você me pergunta assim, Marcelo, o que eu faço? Por onde eu começo? Comece sacrificando. Sacrifique a sua carne. Você quer ver um exemplo? Você que é solteiro, você tem uma vida de Deus. Aleluia, glória a Deus, estou no culto. Arruma um namorado e a tua vida vira de cabeça para baixo. Sabe por quê? Quando você namora, você não está disposto a sacrificar a vontade da carne. E aí você arruma um namorado, a primeira coisa que você faz, vai fornicar com ele. Quer começar? Sacrifique a sua carne. Talvez você diga assim, não, eu pratico os mandamentos. Sou manso, perdoo, tenho misericórdia. Até o dia que alguém confronta você, te afronta, te persegue, te critica, fala mal de você. Aí você diz assim, agora não. Irmãos, é fácil praticar os mandamentos quando você não é contrariado. Prove que você é de Deus quando alguém te ferir na sua cara e você tem que oferecer a outro. Prove que você é de Deus quando você tem vontade de voar no pescoço de alguém e você se controla por um único motivo, porque você está disposto a sacrificar o seu eu. Perdoe aquela pessoa que não merece o teu perdão. Prove que você está disposto a sacrificar a tua vontade, que aquela pessoa pague até o último centimo o mal que ela te fez. Mas diga para Deus, Deus, eu perdoo essa pessoa mesmo não querendo. Então comece sacrificando o seu eu. Comece entendendo que a palavra não é uma opção, é uma ordenança. Jesus não diz para você, por favor. Jesus não diz para você, ai, faça por mim. As pessoas apresentam um Jesus fraco, pendurado numa cruz, magrinho, enrolado num tecido. Sabe qual é a intenção do diabo? É você olhar para esse Jesus e pensar que ele é fraco, derrotado, está pendurado numa cruz. Mas eu quero que você saiba, Jesus, ele saiu da cruz, ressuscitou, e quando ele apareceu para João, ele não apareceu mirrado, fraquinho, todo dolorido, ele apareceu com seus olhos como chama de fogo, vestido com uma veste resplandecente, cheio de glória. Esse é o Deus que você serve. É hora, amados, de mudarmos. É hora de fazermos a diferença. Eu vou dizer, sabe por quê? Se você não fizer, Deus vai trazer outro. E outro vai vir aqui na frente, vai chegar um depois de você. Vai chegar aqui na frente e vai dizer assim, igreja, eu quero testemunhar. E aí o que vai chegar depois de você vai dizer assim, minha vida mudou, minha casa mudou, minha realidade mudou. E você vai dizer, mas eu estou já 1 ano na comunidade, na minha vida não mudou nada. Porque outros virão. Amanhã nós vamos ter uma multidão. Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém. Depois tínhamos um grupinho de 5 pessoas. Depois tínhamos um grupinho de 10. E amanhã eu vou dizer, nós seremos como os milhares. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que se mudar daqui, porque não vai dar mais para reunir. A questão é, você vai ficar para trás? Será que os que vão vir amanhã irão tomar a sua frente e você vai ver Deus usando eles aqui, contando testemunho, falando dos milagres e você lá sofrendo porque o teu marido ainda bebe, porque o teu filho ainda bebe, porque a tua casa não muda? Não deixa o diabo te enganar. Levanta hoje e diga, Senhor, a partir de agora eu vou sacrificar a minha carne, porque eu não vou andar mais nela, eu vou fazer a vontade de Deus. Vou sacrificar muitas vezes a minha comodidade e vou passar a buscar. O que tem que fazer? Tem reunião aqui 7 horas da manhã. Nós aqui agora começamos nos unir 7 horas da manhã para orar em concordância. Sabe o que você tem que fazer? Opa, tem? Tô lá. Se sacrifica. Levanta cedo e diz, eu vou lá também. Mas Marcelo, você vem porque você tem carro. Eu quero ver você sem carro, sem vir. Meu carro ficou parado aí quase uns 20 dias. O outro que eu tinha, o motor bateu. Aí pergunta onde é que o Marcelo estava. 7 horas da manhã aqui orando também.
Eu não venho porque eu tenho carro. Eu venho porque acredito num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra e que vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida e quer mudar a sua. Então você quer ver as coisas mudar? Comece a sacrificar. Vou orar. Descobri que agora a gente ora aos domingos às 6 horas da tarde. O tempo que você fica fazendo batom ali e está se atrasando, sabe o que você faz? Começa a fazer batom 2 horas da tarde, já que você se atrasa. Mas 6 horas eu quero estar lá. Tem oração 6 horas? Eu quero, vou me reunir com vocês para oração. Começa a mudar a sua realidade. Saia do conformismo, da comodidade. Sabe o que você faz? Você fica 2 horas no Zap. Então fica 2 horas com a Bíblia. Pega a palavra, vai ler, coma, se alimente, aprenda, se sacrifique. Eu estou cansado, minha vista está cansada de ler a Bíblia. Mas você não se cansa de estar na frente do computador. Você não cansa de outras coisas. Então sabe o que a nossa vida é? Um poço de conformismo e comodidade. Assim, sua vida não vai mudar nunca. Quer que a sua vida mude? Quer que a sua realidade mude? Quer que a realidade ao seu redor mude? Comece mudando você. A partir de hoje, se você quer ver a glória de Deus, se sacrifique. Faça por Deus tudo aquilo que você já fez pelo mundo. Ou melhor, faça por Deus muito mais do que você fez pelo mundo. Porque eu sei que se você não ler, se você não buscar, se você não sacrificar a sua carne, sua vida nunca vai mudar. Então é hora de nós nos levantarmos em Deus. E eu quero convocar você a se levantar em Deus. Quem quer mudança, se levante agora em Deus. No nome de Jesus. E você que quer mudança, você que quer romper com a sua tradição, quero que você venha aqui na frente, dobre o seu joelho, e eu quero que você clame a Deus e diga para Deus: Deus, a partir de hoje eu vou mudar. A partir de hoje eu vou me comprometer. A partir de hoje eu vou me posicionar. Se você não está sacrificando a sua carne, agora muda. Se você não está sacrificando o seu tempo com Deus, agora mude. Se você não está sacrificando as suas finanças, agora mude. Mas é hora de nós mudarmos a nossa realidade. Amado, chega de você ficar reclamando das coisas que não acontecem. Não pense que parado na sua casa, sem compromisso, sem busca, sem clamor, você vai ter resultado. Às vezes ficamos pensando que eu vou fazer pirraça e Deus vai me ouvir. Eu não vou para o culto porque eu estou mal. Eu não vou para a reunião porque Deus não me responde. Não será só pirraça. Deus, Ele não se sujeita às nossas vontades. Não pense que você vai persuadir Deus. É arriscado, a tua situação é piorar. Então eu digo para você, se quer que mude, veja o que você precisa mudar. Veja o que você precisa se posicionar. Passe agora, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui 7 horas da manhã orando. 7 horas, de 7 a 8, a gente se reúne para orar. Quer mudança? Vem orar conosco. Levante de manhã cedo e diga assim: eu vou lá pagar o preço, porque eu vou ver o meu marido liberto, eu vou ver meu filho transformado, eu vou ver o meu irmão salvo. Comece a mudança. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um.